Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro Lindos Casos, de Chico Xavier, de Ramiro Gama, uma história intitulada A Influência do Pensamento. Ramiro conversava com Chico Xavier há alguns anos atrás e falava justamente sobre essa questão, falando sobre os problemas de doenças graves e a influência do pensamento com relação a elas. Quando Chico relatou uma situação, um fato ocorrido alguns anos antes, de uma senhora que estava com câncer de útero, mas ela não sabia, não tinha conhecimento, mas a medicina não estava conseguindo resolver o seu problema, tratá-la e curá-la. Então foi feita uma solicitação a Emmanuel, que disse que com a bondade de Deus, com a intercessão de Jesus, iria tratá-la, procurando ajudá-la da melhor maneira, mas que ela não tomasse conhecimento da sua doença, pois que o pensamento negativo poderia influenciar e fazer com que ela piorasse e o tratamento não surtisse o efeito necessário. Então Ramiro recordou-se também de um fato ocorrido de uma pessoa que também estava com a doença semelhante, muito grave, e estava passando pelo processo de tratamento, estava indo bem. Mas quando ele tomou conhecimento da situação, do fato, da realidade da sua enfermidade, pouco tempo depois ele veio a desencarnar. Eu, particularmente, também conheço um caso semelhante. Um senhor amigo, aparentemente estava bem, mas com suspeita de úlcera. E o médico que o tratava recomendou que ele fosse internado e passasse pelo procedimento cirúrgico. Mas nas avaliações, nos exames, foi detectado que havia algo mais. Então ele solicitou a autorização da família para que pudesse fazer, se valia a pena, fazer o procedimento cirúrgico. E eles, naquela preocupação, não autorizaram, já que era uma situação muito delicada, muito grave. E a sua esposa ficou preocupada, não sabia se contava para ele ou não. Ele permaneceu ainda alguns dias internado até que se fizesse a decisão, né? Até que se permitisse ou não o procedimento cirúrgico. Quando não foi autorizado, ele teve alta e foi para casa. Estava bem, feliz, ele não tinha conhecimento do que se tratava, imaginou, conforme foi dito a ele, que não haveria necessidade do procedimento cirúrgico, bastaria o tratamento. Ele estava bem, mas de repente a sua esposa resolveu contar a ele o que verdadeiramente aconteceu. Ele entrou num processo depressivo, de definhamento, que nós fomos visitá-lo uns cerca de 1 a 2 meses depois, em sua casa. Ele estava deitado de cama, num processo depressivo muito grave, magérrimo, havia emagrecido muitos quilos. E pouco tempo depois, com menos de 3 meses, ele havia desencarnado. Então o nosso pensamento tem muita influência não somente nessas questões da pessoa não saber lidar
com o problema, com a dor, com uma enfermidade grave, porque normalmente as pessoas pensam logo, vou morrer. Quando nem todos os casos é de morte. Há muitos casos em que as pessoas vivem muitos anos passando por um processo de tratamento, suportando as limitações, as dificuldades, mas sobrevivem e vivem muitos anos. Ao passo que, se tomasse conhecimento, o seu pensamento negativo poderia interferir, influenciando para que a pessoa entrasse nesse processo. É como se fosse uma espécie de autodestruição. O medo da morte, o medo do desconhecido, o medo da doença, e tudo isso afeta gravemente. Quando nós reencarnamos, temos um planejamento de vida. E nesse planejamento estão as dificuldades que precisamos enfrentar, inclusive as doenças. Se porventura houver a necessidade de uma doença grave, mas como a medicina, a ciência médica avança a olhos vistos, Deus tem permitido serem atenuados os sofrimentos das pessoas. Mas se porventura a pessoa não está forte o suficiente para enfrentar o seu momento previsto, programado, acaba por influenciar e o seu pensamento magneticamente energiza de forma negativa o seu próprio organismo, que sente o abalo, sofre. Assim nós observamos, não somente com relação às doenças, outros problemas que vão acontecendo no dia a dia, mas tudo programado, a pessoa precisa realmente passar por aquilo para o seu crescimento, para se tornar forte, um espírito forte. Aprender a lidar com as adversidades, com as lutas, com as dores, para progredir, porque na realidade o que progride é o espírito, o que avança é o espírito. O corpo é apenas um instrumento para que o espírito, estando na matéria, possa exercitar tudo aquilo que vem aprendendo, colocar em prática os ensinamentos. Para isso, as muitas escolas aqui no próprio planeta, para que as pessoas tenham chance do aprendizado, do crescimento, algumas escolas religiosas, a doutrina espírita, que trouxe Jesus de volta, apresentando tudo aquilo que ele falou para todos nós, deixou a sua fala através dos seus apóstolos, que produziram os evangelhos. Então a doutrina espírita nos permite o conhecimento ampliado de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, justamente para sermos fortes e enfrentarmos esses momentos. Portanto, meus irmãos, diante da dificuldade, enfrentemos com segurança, com confiança, com equilíbrio, serenidade, sabedores que aquele momento pode passar e que nós sairemos vitoriosos sempre. Bons pensamentos, pensamento positivo, ajuda inclusive no tratamento da medicina. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.